Pretendo resolver a tarefa 15 da página 92 do Manual Novo Espaço 11, volume 1, em que lemos assim: numa experiência laboratorial, a temperatura T em graus Celsius de uma substância T minutos após o início dessa experiência é dada através da expressão 2 menos 3 seno de πT sobre 10. Sabe-se que a experiência foi concluída no instante em que a temperatura da substância atingiu os 5 graus Celsius. Ou seja, o T inicial é 0 e o T final é quando a temperatura for 5. Ou seja, este ponto C vai corresponder a... Até podemos pôr aqui essa informação. Aqui, 5. No referencial da figura está representada a função que relaciona a temperatura T com o tempo T decorrido ao longo da experiência. Depois tem aqui várias questões para serem respondidas sem recorrer à calculadora. Então, o que é que pede? Qual é a ordenada do ponto A? Ordenada de A. Muito simples, é só fazer o T de 0, que é igual a 2 menos 3 seno de π vezes 0 sobre 10, que é igual a 2 menos 3 seno de 0, que é igual a 2. Então, e o que é que significa no contexto do problema? A temperatura inicial. A temperatura inicial foi 2 graus Celsius. Pergunta 2. Qual é a precisão do ponto C? Ou seja, pretendem saber, basicamente, ao fim de quanto tempo, pergunta também, qual é o significado? Isto vai nos dizer ao fim de quanto tempo é que a temperatura, ao fim de quanto tempo é que a experiência terminou. Ou seja, ao fim de quanto tempo é que a temperatura foi 5 graus. Então queremos descobrir quando é que a temperatura foi 5 graus. Então vamos fazer 2 menos 3 seno de πt sobre 10 igual a 5 e resolvemos esta equação. Então, 2 menos 3 seno de πt sobre 10 igual a 5 menos 2. Portanto, menos 3 seno de πt sobre 10 igual a 3. Seno de πt sobre 10 igual a 3 sobre menos 3. Então, seno de πt sobre 10 igual a menos 1. Quando é que o seno é menos 1? Em menos π sobre 2. Então, seno de πt sobre 10 igual a seno de menos π sobre 2. Isto vai nos dar aqui um pequeno problema, mas ainda bem que vai dar, que é para nós podermos ver que nem sempre o primeiro valor que nos dá, naquela equação geral, é o que nos vai interessar. Então, πt sobre 10 igual a menos π sobre 2 mais 2kπ, ou πt sobre 10 igual a π menos π sobre 2 mais 2kπ. K pertence a Z. Vamos só resolver isto. Estes π's todos vão basicamente desaparecer. Vou já tratar disso. T sobre 10 igual a menos 1 meio mais 2k. Ou T sobre 10 igual a π
mais π sobre 2, 3π sobre 2, 3 meios, mais 2k. K pertence a Z. Okay? Continuando, basicamente vamos multiplicar tudo por 10. Então fica t igual a menos 5 mais 20k, ou t igual a 15 mais 20k. K pertence a Z. Há que reparar que estas duas soluções vão dar o mesmo. Porque menos 5 mais 20k, atenção que se eu fizer menos 5 mais 20, dá-me o 15. Portanto, isto é a mesma coisa que ter t igual a menos 5 mais 20k. K pertence a Z. Agora temos de dar valores ao k, de forma a obter o primeiro valor positivo. Porque se repararem, o menos 5 há de estar algures aqui, porque a curva continuando a dar algures aqui, mas interessa-me um valor positivo. Portanto, vamos substituir o k por diferentes valores e vamos dar o k igual a 0. E vamos ver que não nos interessa. K igual a 0, temos o x igual a menos 5 mais 0, que dá menos 5. Não é isso que me interessa. K igual a 1, x igual a menos 5 mais 20, que dá 15. Então, é esta a resposta. A primeira solução positiva desta equação. Então, qual é a abscissa? A abscissa é 15. 15. Significa que a temperatura atingiu 15 graus, não, 5 graus, ao fim de 15 minutos. Ou seja, a experiência durou, foi concluída ao fim de 15 minutos. Agora, pedem-me na pergunta 3 quando é que a temperatura voltou a ser igual à temperatura inicial. Ou seja, pretende-se resolver isto. T de T igual a T de 0. Quanto tempo decorreu em minutos após o início da experiência até que a temperatura da substância igualou a temperatura inicial? Então queremos T de T, que é 2 menos 3 seno de πt sobre 10 igual a 2, que era a temperatura inicial. Então fica 2 menos... Não, 2 não. Este 2 passa para lá. Fica menos 3 seno de πt sobre 10 igual a 2 menos 2. 2 menos 2. Então isto vai dar 0, não é? Então basicamente fica seno de πt sobre 10 igual a 0. É? Quando é que o seno vale 0? πt sobre 10 igual a seno de 0. Podemos dizer logo que o πt sobre 10 vai ser igual a k é π. K pertence a Z. E vamos agora só dar aqui valores. O π desaparece, fica T sobre 10 igual a K. T sobre 10
igual a K. K pertence a Z. T igual a 10K. K pertence a Z. E somos agora, está resolvido. Então, para K igual a 0, o T igual a 0, que é o instante inicial. Se o K for igual a 1, o T vai ser igual a 10 vezes 1, que é um instante em que a temperatura igualou a inicial. Então, resposta: 10 minutos. 10 minutos depois, a temperatura voltou a ser igual à inicial. Okay? Tem mais uma pergunta, ou duas. Terminar as coordenadas do ponto B. O ponto B corresponde ao mínimo. Vou só aqui lembrar que o ponto B é este mínimo. Determina as coordenadas do ponto B, que corresponde ao mínimo absoluto da função. Ou seja, a temperatura foi mínima naquele instante, mas vamos então ver isso. Como determinar as coordenadas daquele ponto B? Primeiro vamos determinar o contradomínio. Na pergunta 4, então, queremos determinar o mínimo. Coordenadas de B. Então vamos ver o contradomínio da função t. Vamos achar o contradomínio de t. Estamos a falar de uma função. Vou só dizer aqui uma coisinha primeiro antes, para o contradomínio de t. Nós sabemos que o seno está entre menos 1 e 1. Mas isso era se tivermos uma volta completa. Não temos total garantia de que isso aconteça. Temos o t pertence a um intervalo entre 0 e, já tivemos a ver, e 15. Atenção. Lá porque o seno está sempre entre menos 1 e 1, não temos essa garantia de que neste intervalo isso vai acontecer. Mas determinamos há pouco, na linha 2, que o t vai variar entre 0 e 15. Então, o πt sobre 10, vamos ver entre que valores é que varia. πt vai variar entre 15π e 0. Isto é muito, muito importante. E agora vamos dividir por 10. 0 menor ou igual a πt sobre 10 e 15π sobre 10, ou seja, 3π sobre 2. E agora vamos ver entre que valores é que vai estar o seno se o argumento estiver entre 0 e 3π sobre 2. Vamos fazer aqui um desenho. Temos aqui o estado do seno. E o seno entre 0 e 3π sobre 2, reparem que vai percorrer todos os valores entre menos 1 e 1. Ou seja, daqui, o seno, estou a falar do seno, o seno vai variar entre menos 1 e 1. Porque πt sobre 10 está entre 0 e 3π sobre 2. Então, o seno de πt sobre 10 vai estar entre
menos 1 e 1. Se alguém dissesse logo que o seno está entre menos 1 e 1, olha, estava com sorte, porque não falhava por causa disso, mas não estaria totalmente correta a resposta. Agora queremos chegar àquela expressão. Temos de multiplicar por menos 3, então vamos por assim. 3, estou a multiplicar maior ou igual que menos 3 seno de πt sobre 10, maior ou igual a menos 3. Vou explicar aqui que daqui para aqui multipliquei por menos 3. Daí mudar até o sentido da desigualdade. E agora falta acrescentar 2. 5, 2 menos 3 seno de πt sobre 10 maior ou igual a menos 1. Agora até vou fazer aqui uma pequena alteração. Isto aqui é t de t. Então, menos 1 menor ou igual a t de t menor ou igual a 5. Então, o mínimo, de facto, é menos 1. Mínimo, menos 1. Falta dizer aqui que t, da linha t, igual a menos 1 a 5. Então, mínimo é menos 1. Agora falta-nos saber quando é que a função atinge o valor menos 1. Então, vamos resolver a equação t de t igual a menos 1 e vamos ver então o que é que obtemos. Então, isto é equivalente a ter o quê? 2 menos 3 seno de πt sobre 10 igual a menos 1. Vamos continuar por aqui fora. Menos 3 seno de πt sobre 10 igual a menos 1 menos 2. Menos 3 seno de πt sobre 10 igual a menos 3. Seno de πt sobre 10 igual a 1. Quando é que o seno vale 1? É em π sobre 2 mais 2kπ. Então, seno de πt sobre 10 igual a seno de π sobre 2. E nem vou estar a usar aquela fórmula do costume de alfa, x igual a alfa, x igual a π menos alfa, porque aqui é óbvio que só tem mesmo uma solução. Então vou pôr aqui que πt sobre 10, uma em cada volta. π sobre 2 mais 2kπ. Tirando k pertence a z. Tirando os π's todos, fica t sobre 10 igual a 1 meio mais 2k. K pertence a z. E agora multiplicando tudo por 10 fica t igual a 5 mais 20k. K pertence a z. Já agora, porquê é que aparece nestas equações sempre 20k, 20k, 20k? Porque se esta experiência continuasse no tempo, iríamos ver que o período desta experiência seria 20. E porquê? Como já falei algumas vezes, para determinar o período de uma função trigonométrica, pego no 2π, que é o período da função seno, e divido por este valor que está a acompanhar o t, π sobre 10. E 2π a dividir por π sobre 10 vai dar, de facto, 20. Mas vamos então ver, nós queremos a primeira solução positiva desta equação, se k igual a 0, o t igual a 5. Então é, de facto, ao fim de 5 minutos que vai atingir a temperatura mínima. Então vamos pôr, as coordenadas do ponto B são 5 menos 1. Não pede no enunciado, mas vou dizer que a temperatura mínima foi menos 1 e foi atingida
ao fim de 5 minutos. Uma última pergunta que vai demorar possivelmente um pouquinho mais, porque é para recorrer a uma calculadora gráfica. Isso exige, eu pretendo fazer com mais do que uma calculadora. Recorrendo às capacidades gráficas da calculadora, determina quanto tempo decorreu até ao final da experiência, desde o instante em que a temperatura da substância atingiu 4 graus. Ou seja, queremos saber quanto tempo. Primeiro vamos querer saber, na pergunta 2, nós queremos que T de T igual a 4. E depois saber quanto tempo é que decorreu até ao final da experiência. Okay? Vamos então determinar primeiro quando é que a temperatura foi 4. Então, vou fazer isto com várias calculadoras, as 3 principais do mercado. Vamos ver se eu consigo. Pois, não vou conseguir fazer com esta. Vou ter de arranjar pilhas. Então vou começar por esta. Como é que faço? Começo por pôr a expressão 2 menos 3 seno. Atenção que a calculadora está em radianos, não é? De π x, porque aqui não tem o t, π x, volto a carregar aqui no enter, π x a dividir por 10, isto ali. Só que eu não quero esta janela, vou querer a janela de 0 a 15. Já vimos que a janela é de 0 a 15. Então vamos lá, menu, 3, introdução e edição, não, janelas 1, 4, definições da janela, e vou pôr de 0. Não convém pôr enter, porque senão ele sai logo deste menu. 15. Não aconselho muito estar sempre a mexer aqui, porque pode ir desgastando. E está ali. E não está exatamente como eu quero. Eu vou ainda fazer uma outra alteração. Vou pôr janelas 1. Ajustar. Ali a opção A. Assim fica mesmo bonito. E além disto eu vou pôr outra função. Vou carregar aqui no tab. E vou pôr 4. Ok? Então, eu quero achar aquele ponto. Vou intersetar os 2 gráficos. Então, menu, analisar gráfico, interseção, e pede-me o limite inferior e o limite superior. Ou seja, se eu carregar aqui limite inferior e deslizar até ali, ele já me está ali a aparecer o ponto. Clico outra vez. Ele achou-me aquele ponto ali. Atenção que pedem-me com arredondado minutos, arredondado às décimas. Ali aparece-me, não dá para ver assim muito bem porque está a 12,3, né? Já para mexer, mas assim está melhor. Ok. Ali na mãozinha para. Então, 12,34. Okay? Chegamos então com esta calculadora. Com a T84, este é o modelo mais recente, já a Python Edition, mas a T84 Plus CET anterior, que saiu há uns anos, também tem praticamente as mesmas funcionalidades, excetuando a programação em Python. Então, temos aqui 2 menos 3 seno de πx a dividir por 10. E vamos pôr já o 4 também. Vamos fazer o gráfico. Apareceu esta janela, que aparece ali até 2 pontos de interseção, ali assim, mas não é nenhum daqueles que me interessa. Vamos aqui à janela e vamos pôr de facto de 0 a 15 e gráfico. Se eu quisesse punha aqui já o
o y mínimo menos 1, y máximo 5, mas vou fazer de conta que eu não sei disso. Já me aparece ali aquele ponto de interseção. Eu podia já fazer as contas, mas ponto de interseção, mas vou primeiro aqui ao zoom, 0, zoom fit. Já está ali. Perfeito. Aqui como é que faço agora para achar o ponto de interseção? Second calc. Intersect. Ele aqui pede a primeira curva e a segunda curva. Só tem duas curvas. Imagina assim, ele pede a primeira curva, a segunda curva, e agora aqui pede um guess. Porque ele tem aqui um algoritmo que vai procurar encontrar os pontos de interseção destas duas curvas. E eu vou tentar pôr o mais próximo possível dali. Porque se houvesse mais do que um ponto de interseção, dependendo do ponto inicial, do guess, do valor que eu atirei, poderia ir para uma ou outro ponto, para um ou para outro ponto de interseção. Então, aqui aparece 12,322795. Ok? Na calculadora Casio, vou fazer da mesma forma. Esta tem uma pequena diferença, que já vamos ver. 2 menos 3, sendo de, em parênteses, sendo de π x dividido por 10 e draw. Nesta janela vou aqui ao window, pôr entre 0 e 15. Não está a ser lá muito boa a janela, mas vou fazer então zoom auto. Aquilo que era o zoom ajustar e o zoom fit nas outras duas calculadoras, aqui é zoom auto. Okay. Poderia desenhar aqui uma reta, y igual a 4. Eu gosto particularmente que tenha essa reta, mas esta calculadora não precisa disso. Basta fazer gsolve, xcol, e pede-nos o valor, nós dizemos 4, e está ali o ponto. Então, nós também podemos fazer, mas agora vou fazê-lo para ser de outra maneira. 4, draw, e agora vou shift gsolve, intersect. Ele nem pergunta nada a ver logo para aquele ponto, porque só tem duas curvas e só tem um ponto de interseção. O primeiro ponto de interseção que aparece ali é aquele, e até o único. Portanto, encontra logo o 12.3. Então, já está com as calculadoras. Vou só fazer aqui um esboço, convém, da curva. E também convém dizer qual é a janela de visualização, aqui, e desenhar aqui a reta, e dizer que este ponto aqui tem coordenadas 12,3 e equivale a 4. A janela de visualização vai ser de 0 a 15 vezes os termos x, e o y vai variar entre menos 1 e 5. Então pede ali 12,3, é o ponto que nós achamos. Quanto tempo decorreu desde este instante até o final da experiência? Então, 15 menos 12,3 dá 2,7 e pede o resultado em minutos arredondado às décimas. Resposta: quanto tempo decorreram 2,7 minutos. Okay. Espero ter sido útil. Um exercício interessante, resolvido analiticamente algumas das alíneas e depois esta última resolvida graficamente. Continuação de bom estudo e bom trabalho.